Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. Esse fator é um fator fundamental mesmo para uma equipe ter sucesso numa competição que pede regularidade e justamente por serem nossos domínios, então, a nossa forma de jogar e o apoio do torcedor, essa soma precisa criar um fator realmente poderoso para nós. A gente quer fazer valer o mando do campo. A forma de jogar a gente vai tentar sempre dentro e fora de casa que o nosso desempenho seja um desempenho que a gente consiga ter, eu não digo estabilidade, mas pelo menos que a gente busque a nossa essência para se jogar dentro e fora de casa da mesma forma. Mas pensando principalmente nos resultados, a gente vai depender muito daquilo que são os jogos aqui em Mirassol. Por isso eu peço o apoio do nosso torcedor também. E os jogadores, a gente já falou disso um pouquinho no final lá do Mineirão e no início da semana de trabalho aqui, a gente falou da importância desse primeiro jogo em casa, desse primeiro jogo em casa em Série A para o nosso torcedor, para todos nós. Então a gente quer que esse realmente seja um fator preponderante como já foi, o Mirassol ser um ótimo mandante e a gente sabe que a gente depende desses jogos. Então todo mundo muito mobilizado e conectado sobre essa importância, ainda mais no começo da competição. Então já ter esse fator que possa ser um fator decisivo para nós, a gente buscar isso com desempenho dentro do campo. Carol, a gente está departamento médico de uma forma geral, né? Departamento médico, departamento de performance, de área de saúde de performance ali está muito ciente da necessidade hoje, alguns riscos que a gente acabou correndo lá no Mineirão, graças a Deus não aconteceu nada. O James tomou um cartão muito cedo lá também, então a gente tem pensado e tentado preparar plano B, plano C, para justamente a gente conseguir não só reclamar dos problemas, mas ter também as soluções. Essa semana a gente começou com possibilidades de retorno, né? O Gabriel já voltou a estar numa fase mais adiantada da transição. O Luiz Otávio tem perspectiva de retorno. O Walter já está numa condição competitiva melhor também. Então, a gente já vai começando a ter melhores notícias, pensando em ter um elenco mais reforçado, né? Então, independente de titularidade, mas aquilo que eu falei para você lá, estando todos à disposição, a gente ganha a nível competitivo interno, e eu acho isso muito importante para aquilo que a gente vai apresentar depois contra os nossos adversários, a gente ter no nosso dia a dia a força de competir internamente, e para isso todos precisam estar à disposição. Então a gente tem algumas perspectivas de retorno desses que eu falei. Está sendo uma ótima semana também, então daquilo aqueles que permanecem saudáveis, né, e aptos a competir. Então o que a gente espera é no fim de semana continuar, que não tenha sido só no jogo contra o Cruzeiro, mas que ali seja um primeiro momento ali que foi realmente um desempenho que nos deixou com uma perspectiva positiva para o futuro, ainda mais com os reforços desses que estão retornando e saindo do departamento médico. Em relação ao Cruzeiro, a gente deu uma estudada boa no jogo depois, né, não só com os números e com a impressão que a gente saiu do campo, mas mesmo no jogo 0-0, a gente, em nenhum momento, o Muralha saiu do campo sem fazer uma defesa, né, eles tiveram os 2 gols e mais uma oportunidade no segundo tempo. Aí a gente teve o controle desde do minuto 0 ali, faltando um pouco de contundência nesses primeiros 20 minutos. Os gols saem, mas os padrões se mantêm, né? Então foram 2 gols primeiro gol que é uma transição, que tem um arremesso lateral e aí por consequência o gol, e o segundo gol uma transição rápida deles também. Então o jogo com o Cruzeiro em si, ele teve um padrão parecido ao longo dos 100 minutos ali, e aí a equipe conseguindo ser muito mais contundente no segundo tempo, né? Não só com as trocas, mas também com a postura de, beleza, iniciamos a Série A, então agora estamos no jogo ainda, como que a gente busca um resultado melhor e corre atrás, né? Então
Foi muito bom. E como você falou, Fortaleza é um time totalmente diferente do Cruzeiro. Já é um time defensivamente bem agressivo, né? Tem algumas variações estruturais e tem uma proposta muito clara de jogo em relação a ser uma equipe que pressiona, que sobe a marcação e que procura ter nos seus contra-ataques a sua principal arma, né? Time de ótima bola parada ofensiva também, com bastante variação. Então estamos bem conceituados em relação àquilo que pode ser o jogo. Não sabemos exatamente os 11 que vem de início, mas a gente sabe que vem uma equipe que está disputando o Libertadores, que é uma equipe muito forte, que tem uma ideia, como eu falei, bem definida, um treinador que já está há muito tempo no seu comando, então jogadores que estão muito acostumados com a forma de jogar, uma equipe extremamente qualificada, e aí sempre vai bater naquilo em relação à eficácia e eficiência, né? Em relação às oportunidades que se tem e a expectativa de gols realmente, a expectativa de gols ser realmente traduzida em gol. Então a equipe teve bom volume, né, nos 3 terços pensando em parte ofensiva, e aí o último terço nosso a gente conseguiu ter uma ótima expectativa de gol e a eficiência foi uma eficiência mais baixa perto daquilo que a gente produziu. Então é isso que a gente está atento em se encerrar jogadas e em se encerrar bem as jogadas, né? O Fortaleza demanda um tipo de posse diferente da equipe do Cruzeiro. Então é um tipo de jogo estrategicamente pensando ofensivamente totalmente diferente. Então é importante a gente cuidar muito bem da bola. Então ter a imposição, conseguir também ter boas transições. Então situações que a gente tem treinado a semana, mas para que a gente possa vencer esse primeiro jogo em casa, a eficiência talvez não uma quantidade grande de chances, mas sim de determinados locais que possam fazer com que a expectativa de gol seja alta. Sério? Não, brincadeira. Como eu falei com a Gabriela desse jogo em casa, né, a importância da gente fazer valer o nosso mando de campo e cada jogo é uma história, né, em relação a aspectos estratégicos, mas a essência, a forma como eu quero, né, como eu tenho buscado preparar a equipe é para se manter uma essência de jogo, né? Então, as adaptações estratégicas de acordo com os adversários, mas dentro de uma essência daquilo que é a cultura do Mirassol e daquilo também que é a minha, aquilo que eu acredito em relação às ideias de jogo. Então, tudo vai se resumir muito em relação a se aproveitar bem essas adaptações, né, em relação aos adversários, mas aquilo que nós queremos impor também. E aproveitar esse fator casa. Né? Então, independente daquilo que a gente sabe que vem de lá e daquilo que são as surpresas que cada jogo prepara, nós estarmos com as ideias muito claras daquilo que a gente precisa fazer e a eficiência para se concluir bem. Como você falou no campeonato de pontos corridos, o importante é o começar bem, mas é a regularidade, né? Então é a equipe, e aí eu acredito que a regularidade, pensando em pontos, ela vem através de bons desempenhos. Então, como a gente já teve lá no Mineirão, então a gente já se embasar daquilo que a gente quer que a equipe apresente, e eu acredito que isso vai nos aproximar a ter os resultados positivos. Então, ainda é minha terceira, quarta semana aqui, então ainda na minha cabeça é uma construção, e aí o que a gente quer ver é uma evolução daquilo que já foi no Mineirão, especialmente a equipe sendo mais eficiente em relação ao último terço. O Vila tem razão. É algo que requer nossa atenção, né? Nós não vamos conseguir neutralizar todas as ações dos adversários, mas além de nós termos as nossas fortalezas muito claras, a gente conseguir melhorar aquilo que possam ser limitações ou deficiências, ou a gente tentar inclusive esconder. Né? Então estamos atentos a esse fator. A maioria dos gols em todos os campeonatos e clubes, aí eles vão sair pelos lados mesmo. Então, o Abel até falou sobre isso, uma questão esses dias aí sobre o Palmeiras cruzar muita bola na área, e ele falou que 80% dos gols saem pelos lados. Então, vão sair mais gols pelos lados mesmo, e aí como que a gente precisa defender, especialmente dentro da área, tendo um bom posicionamento. Os gols contra o Cruzeiro a gente estava bem posicionado,
Então, são ações ali, quando não conseguirmos neutralizar os cruzamentos, aquilo que a gente precisa ter como a marcação dentro da área, alguns duelos defensivos, porque dentro da área a gente estava bem estruturado para defender. Então, estar consciente desse fator é importante para que a gente possa evoluir. Já vi essa postura lá no Mineirão também. Eu vi uma postura muito importante em relação à nossa própria equipe, até em relação ao próprio adversário do Reinaldo. Um jogador que tem uma bagagem de Série A, uma carreira extremamente vencedora. O Cleison também teve essa postura em relação à postura dele dentro do campo. E a equipe, de uma forma geral, ela conseguiu, após aquele começo ali, se estabilizar. E é muito difícil voltar no jogo de 2-0 e apresentar o que a gente apresentou. Então, mas esses são fatores importantes de determinados jogadores, o próprio Muralha, outros jogadores que mesmo não estando na Série A, mas que possuem essa personalidade, Danielzinho, Neto Moura, outros que, independente de início ou de entrada, mas que possuem esse histórico no currículo. Então, de uma forma geral, a equipe, acredito que aquela que é a estreia mesmo, ela foi no Mineirão, de passar ali, e agora a gente tem esse desejo, essa expectativa de fazer um grande jogo em casa e poder premiar nosso torcedor. Com certeza. Com certeza, por isso que eu tenho falado do desempenho e da forma de jogar, porque a gente conseguir colocar todo mundo na mesma página, né? A gente está engajado, acreditar na forma de jogar, vão vir terão resultados bons, terão resultados ruins. O exemplo do Bahia, o ano passado, que chegou na Libertadores e ganhou 15 e perdeu 15. Então, é muito difícil ganhar jogo, é um campeonato que a gente precisa estar atento para que não é assim, jogou em casa, vai ganhar 3 pontos, são sempre adversários extremamente difíceis, e o que eu acredito é justamente nisso, colocar todo mundo na mesma página para que a gente possa ter ótimo desempenho coletivo, independente do local. Eu acredito que isso nos aproxima de ter uma campanha de regularidade, sabendo o tamanho do desafio, isso todo mundo sabe, ao mesmo tempo a gente sabe da competência que tem aqui para a gente trabalhar também. Então, isso que a gente está confiando muito, essa pergunta é uma pergunta importante, e é uma oportunidade que a gente, ao longo do tempo, a gente quer que a gente vá se fortalecendo, não só com os jogadores novos, mas como a gente vai conseguir colocar todo mundo junto. Esse fator é um fator de prioridade para nós. É o fator que é o 12º jogador. Então, ano passado já foi assim, como a Gabriela falou, de um aproveitamento alto. Esse é um aproveitamento excelente para uma equipe que conquista acesso, que consegue atingir objetivos maiores do que o esperado. É esse fator casa. É importante também jogar fora de casa e roubar pontos dos adversários. É importante entender a competição que a gente joga, contra quem a gente joga. A gente fez um grande jogo contra o Cruzeiro, etc., mas não é a nossa competição. A gente sabe qual que é a nossa competição. E aí dentro de casa a gente precisa independente de com quem, mas a gente procurar sim somar os pontos, especialmente nesse começo de competição, por mais que seja um campeonato de irregularidade, mas esse início é muito importante para nós. E aí a gente quer que nessa estreia a gente possa fazer um grande jogo e que esse grande jogo nos faça merecer o resultado positivo.